Boa noite, vamos começar novamente a nossa lição 3, Jó é a realidade de Satanás. Vamos continuar no segundo tópico, que tem como título o livro de Jó e as obras de Satanás. O primeiro ponto é o sofrimento e dor, algumas das causas que Satanás provoca nos seres humanos, nós, né? Vamos continuar. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como ser capaz de agir contra o ser humano. Jó 1:12 e 26. Jó 1:12 está na nossa leitura bíblica. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, Deus dá permissão a Satanás tocar em Jó, menos na sua vida, que a vida pertence a Deus. E também colocou aqui 2:6, Jó 2:6. Vamos para Jó 2:6. Jó 2:6. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a tua vida, viu? Confirmando que o inimigo pode tocar em tudo que é nosso, menos na nossa vida, que a vida pertence a Deus. Pois ele é o Criador. Jó não é criador de nada, ele é o destruidor, não o criador. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É isso que ele é, um maligno. Ele é como uma serpente, porque é chamado de serpente dragão. Ele é como um escorpião. Tem a tendência para a maldade. Essa é a natureza dele. E é da natureza do diabo provocar. Ele provoca o quê? Dois sofrimentos aos seres humanos. Mais coisas, mas por enquanto vamos ver só dois sofrimentos. No livro de Satanás, o livro de Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Aí eu abro um parênteses aqui. Naquela época, quem ficasse na situação de Jó, naquela pendura lá de perder tudo, perder a família, perder até a sua saúde, ficar só nu em cima de uma maneira e ser ainda criticado por três amigos e ser orientado por um mais jovem, que é o Eliú, né? A situação dele ficou caótica, ao ponto da mulher dele dizer para ele negar a Deus e pedir para morrer. E ele chamou ela de louca e disse que nu ele veio e nu ele vai retornar, né? Do pó, viemos do pó, voltaremos. Tudo quem dá é Deus, tudo quem tira é Deus. Então, naquela época tinha uma cultura, essa cultura até permanece em alguns lugares assim, até entre nós há um preconceito nesse aspecto. Se você está em pecado, você não tem emprego, você não vence nos olhos humanos, né? Você não tem bens materiais. Há uma religião aí que enfatiza que para não admitir a pobreza e colocar Deus na parede. Coitado de quem faz isso, né? Se Deus nos abençoa materialmente, até mesmo com saúde, amém. Se Ele não abençoa, isso não quer dizer que Ele não é nosso Deus. É o exemplo lá dos três lá, os amigos de Daniel, né? Que entraram na fornalha porque não quiseram adorar a estátua de Nabucodonosor. E eles disseram que não iam se rebaixar, e se Deus os matasse e continuasse sendo Deus, se eles se salvassem, seria a glória de testemunho do Senhor. Então, o importante é ser fiel, o importante é obedecer, o importante é estar diante do Senhor, apesar das adversidades, seja elas quais foram, né? Então, esse negócio porque tu tá doente, tu é pobre, tu não tá com Deus, isso é uma cultura errada, ela é antiga. Muita gente que lê a Bíblia com esses aspectos não entende o livro de Jó, é porque os três criticaram e um novo foi usado por Deus para abrir os olhos deles, dizendo que essa crítica era errada. O certo era ser fiel a Deus, independente se tu está na riqueza ou se está na pobreza. Amém? Finalmente o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer e ver o seu patrimônio destruído rapidamente, né? A gente sente, igual nos nossos dias, se você trabalha para ter um carro, para ter uma moto, uma casa, um celular, aí vem um ladrão e rouba. Então não é muito diferente do ataque de Satanás a Jó. Também às vezes te fere, de quase morre. Essa pandemia é um exemplo também, né? Então é ter fé em Deus e superar as adversidades, que você será vitorioso em Cristo.
ou melhor, com Cristo, amém? Aí depois além de perder seus bens materiais, suas posses, né? Da mesma forma, houve grande sofrimento de Jó quando ele viu a tragédia de se abater sobre sua casa, pois a sua família foi desvatada. Acho que essa dor foi maior do que a perda dos bens e dos escravos, né? Dos trabalhadores. Quando tu atinge a tua esposa, tua mãe, teu pai, teus filhos, aí tu fica em frangalho, mas a fé que há em Cristo supera todas essas coisas. A gente tem visto o exemplo de Davi, por exemplo, que pecou com Betseba, né? E Deus atingiu seu filho. E enquanto tinha vida, Davi estava ali se rasgando, se jogando poeira, né? Se vestindo de saco e prostrado ao Senhor. E quando a criança morreu, ele se levantou, tomou um banho e foi comer. Porque enquanto há vida, há esperança. Acabou a vida, não tem mais esperança de resolver o problema, aceitar o castigo do Senhor e levar. Então tudo tem superação em Cristo, tudo é vontade de Cristo. Então nós temos que andar com Ele, ser Ele, vestir Ele, pensar com Ele e estar com Ele o tempo todo, né? Entretanto, no sofrimento do homem de Ur, não cessou com a perda da família. O diabo infligiu também a doença que fez padecer dor e isolamento de todos. Vamos jogar aqui a pandemia de novo. Muita gente a gente não pode mais pegar uma gripe, a gente não pode mais tossir, porque é a Covid. Aí há um preconceito dos que estão na igreja contra os próprios irmãos, né? Vamos lembrar lá para Jesus, Jesus quando chegava um leproso, ele se afastava, como um varão fez comigo aí, se afastava. Ou, isso porque eu peguei gripe, não Covid, imagina. Quando o cego via com Jesus, Jesus se afastava. Quando o leproso estava ali pedindo para andar, Jesus se afastava? Pelo contrário, Jesus foi acolher os leprosos, os cegos, os coxos, os endemoniados. Ele não fugiu de ninguém, ele acolheu todos. Isso é um exemplo para nós, que uma pessoa está com Covid, tu não quer nem chegar perto dela. Se proteja, se proteja e ajuda o irmão, ajuda a irmã. Pare com esse preconceito. Eu vi esse preconceito há poucos dias atrás. Eu me irei, quase que eu pequei, mas Deus colocou o seu Espírito Santo em mim e eu fui em frente. Eu não gosto de preconceito, seja ele qual for, seja racista, seja por doença. E essa pandemia está provocando, se não era para provocar não, né? Mas está provocando, tanto lá fora como aqui dentro da nossa igreja. Então a gente tem que acabar com isso. A gente tem que pegar o exemplo de Jesus e seguir e acolher todos. Claro que se protegendo, mas acolher a todos. Amém? Segundo, porque o Satanás tem um poder também de acusar. A característica dele é acusar. O diabo é capaz de infligir não só dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa, né? Aponta o dedo. Outra situação que acontece entre nós também. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez a Jó 1:10 e 11. A leitura bíblica. Bora retornar à leitura bíblica 10, 11. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas obras, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra, mas atentes a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemaste de ti na tua face. Né? Deus permite que o inimigo toque, mas não não, ele acusa Jó de estar bem de vida. É por isso que ele é fiel para ele, mas se tirar tudo para ele vai blasfemar. E Jó fez ao contrário. É um exemplo por nós, né? Para nós. O diabo também acusou de praticar uma religiosidade motivada pelo interesse, ou seja, na cabeça de Satanás, no interesse de Satanás, não na cabeça. No interesse de Satanás, Jó só era fiel a Deus porque ele era rico. Tira tudo dele e ele vai blasfemar. Isso não foi isso que aconteceu. Lindo, né? É lindo. É lindo o testemunho desse. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo se landar. O Lucas 22, 32. Vamos ler esse Lucas 22, é sempre
É uma história bem conhecida, mas é bom a gente ler Lucas 22, 31 e 32. 31 e 32. Disse também ao Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, né? Aqui era Jesus falando que queria cirandar Pedro, mas Jesus rogou para que não acontecesse com isso, e quando ele se converter, é preciso muita gente se converter, estão dentro da igreja, mas não estão convertidos. O que aconteceu com Pedro é um exemplo. Muitas pessoas estão na igreja, estão dizimando, ofertando, indo para o culto, ouvindo a palavra, mas não estão convertidos. Aí quando aparece uma pandemia, aí começa a apontar o pecado dos outros, começam a ter preconceito um com o outro. E são pessoas que não estão convertidas. E isso acontece tanto na nave mãe como nos que têm patente eclesiástica, infelizmente. São pessoas que vivem na luz, mas não estão iluminados. É interessante, né? Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Infelizmente são cegos ainda. Precisam se converter verdadeiramente, como aconteceu com Pedro, quando antes que o galo cantasse, ele ia negar 3 vezes ao Senhor, e foi isso que ele vem. Nesse processo ele se converteu. É preciso ter um impacto na nossa vida para que nós realmente sejamos verdadeiramente servos de Deus e não apenas crente. Servo para crente tem uma diferença de um mar vermelho aberto, tá? Amém? O diabo quis fazer com Jó. O livro de Apocalipse mostra a acusação como missão do diabo. Aqui Apocalipse 12, 10, vocês leiam em casa, está só repetindo mais uma acusação de Satanás sobre nós. Terceiro ponto, tentar. Vamos tentar aqui. Ele não só causa sofrimento, como ele também acusa, como ele também tenta lá. Ele tentou Jesus desde o seu ventre até a sua morte ali no deserto. Ele tentou. Muita gente pensa que é só no deserto, mas Jesus foi tentado desde o ventre até no Calvário, até na sua morte, até próximo de morrer, pendurado já na cruz. Porque isso não vai acontecer com nós, vai acontecer com nós. Temos que estar na presença do Senhor. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento. Não tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimar os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Aqui ele está dando, por exemplo, os sabeus e os caldeus, que foi esses que atacaram a casa de Jó, os bens de Jó, e dizimaram, destruíram, mataram seus familiares, roubaram seus bens, seus gados, sua roupa de camelo, né? Mataram muito trabalhadores e escravos, e só não atingiram esse povo aqui, os sabeus, que não atingiram como doença, mas Satanás atingiu. Então, ele usou essas pessoas que são mais para atacar a Jó. E assim acontece com aqueles que não estão convertidos, por isso que tem que ter uma conversão apropriada. São usados por Deus, não estão convertidos, estão na igreja, mas não estão convertidos. São usados por Satanás para infringir os verdadeiros servos de Deus, até defamar e destruir a sua personalidade, o seu caráter, né? E tentar enfraquecer a fé desse varão. Mas se ele for um Jó da vida, ele vai estar representado pelo Espírito de Deus no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, e ele vai passar por essas tribulações e vai vencer em nome de Jesus. Ele dá aqui sabeus e povos que tentando é uma característica do diabo. A últimas 2 linhas é uma característica do diabo incitar e tentar o mal. E colocou 1 Coríntios não, 1 Crônicas 21. Bora ler aqui só para encerrar como é?
ver se eu acho. Primeira Crônicas, era para ter marcado, mas eu não marquei, infelizmente. Primeira Crônicas 21. A gente encerrar esse segundo tópico e entrar no terceiro. Davi numera o povo e Deus castiga. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Isso aqui é um censo que Davi fez para contar a quantidade de homens para ir para a guerra, mas não foi vontade de Deus fazer isso, foi vontade do próprio Davi. Apesar de ser rei, apesar de ter uma patente eclesiástica, apesar de dizer, se você é autoridade, você só tem que fazer as coisas com permissibilidade de Deus, não pela sua vontade. Eu vejo muito isso em algumas autoridades, alguns líderes, seja coordenador, seja orientador, seja dirigente, seja evangelista, seja pastor, escolhe as pessoas para servir a Deus e a igreja de maneira aleatória. Eu não concordo com isso. Para você servir, escolher até o faxineiro, o porteiro, o pastor, para servir na igreja do Senhor, para ser um sacerdote, um ministro na casa do Senhor, você tem que colocar isso em oração e aguardar Deus te responder, né? Porque se você for verdadeiro servo de Deus, Ele vai te responder. Então as pessoas estão indo muito rápido e estão esquecendo que para escolher o servo de Deus, você tem que orar. Para trabalhar na igreja, trabalhar para a igreja, para ser servo, para ser ministro, para ser um homem que quer ser um pastor na igreja, você tem que orar para poder escolher esse varão. E eu não vejo muito isso, eu vejo pouco isso. Estão esquecendo, estão tratando a igreja como se fosse uma empresa, e a igreja não é empresa. A igreja é o corpo de Cristo. Então, os membros que vão ser colocados não pode ser assim aleatório, na pressa, porque um sai, o outro tem que preencher o lugar. Não pode ser assim. Tem que ser feito, colocado em oração, para que Deus escolha a pessoa certa para pegar aquele cargo, pegar aquela função. E eu não estou vendo isso, infelizmente, é uma tristeza. Mas amém, vamos orar para que essa situação mude e coloque verdadeiros líderes, né? Não que não tenha, vamos dizer que está 50%, 50% ora para escolher seus trabalhadores, mas 50% não está fazendo isso não, está indo pela pressa, está vendo a igreja como uma empresa, está administrando como uma empresa e não como uma igreja, amém? Vamos orar e pedir para Deus para que isso não aumente, diminui e que permaneça aqueles que são servos verdadeiramente, verdadeiros ministros da casa do Senhor, que oram e esperam a escolha de Deus para escolher os trabalhadores de casa. Vamos terminar dando um exemplo, esse segundo tópico aqui, né? Que quando Paulo foi escolhido, Deus escolheu um varão para levar ele, para ele voltar a ver, e batizou ele no Espírito Santo. E Paulo já tinha sabido disso. Então, Deus avisa quem vai receber e quem vai levar. Amém? Então, deve ser assim, e as pessoas estão negligenciando isso. E vamos orar para que isso volte. Assim seja feita a vontade de Deus. Vamos dar uma pausa e rapidamente voltaremos para um terceiro tópico que tem como título o livro de Jó e o acaso de Satanás. Amém? Já voltamos já. Paz do Senhor.